E hoje o livro que nós gostaríamos de apresentar para vocês é Comentário Expositivo de Escatologia Bíblica, do pastor Adolfo Pereira Neto. O subtítulo dessa obra é uma abordagem dispensacionalista da doutrina do fim dos tempos. Então o autor ele se posiciona claramente, ele traz então a perspectiva dispensacionalista da escatologia, daquilo que Deus revelou sobre o futuro do seu plano, aquilo que ainda não se cumpriu na história. Como o nome já diz, ele realmente se trata de uma análise expositiva do que a Bíblia tem a dizer sobre o fim dos tempos. Olá, leitoras e leitores da Chamada, bem-vindos ao Momento Literário. Meu nome é Sebastian, eu sou um dos editores do Ministério Chamada e hoje o livro que nós gostaríamos de apresentar para vocês é Comentário Expositivo de Escatologia Bíblica, do pastor Adolfo Pereira Neto. Adolfo, então, é pastor na Assembleia de Deus em Belo Horizonte. Ele também é o responsável pela área de evangelismo na igreja. Ele foi missionário nos Estados Unidos entre 2008 e 2010. Ele é casado, pai de 2 filhos. Ele é formado em teologia e ele também dá aula então, de teologia em vários seminários e em várias igrejas, também na área de escatologia. O subtítulo dessa obra é uma abordagem dispensacionalista da doutrina do fim dos tempos. Então o autor ele se posiciona claramente, ele traz então a perspectiva dispensacionalista da escatologia, daquilo que Deus revelou sobre o futuro do seu plano, aquilo que ainda não se cumpriu na história. Mas, ao mesmo tempo, o autor também é muito respeitoso com as demais visões. Ele cita vários autores com os quais ele talvez não concorde em todas as áreas, com os quais talvez ele não tenha a mesma perspectiva escatológica, mas, então, se há pontos onde há concordância, esses autores podem ser citados e devem ser citados. Outro ponto forte desse livro é a humildade do autor em admitir, muitas vezes, quando não sabemos certos detalhes. Quando a Bíblia não revela certos aspectos do futuro, o autor também não especula quanto a esses detalhes. E o livro, então, ele é dividido em 4 partes. Como o nome já diz, ele realmente se trata de uma análise expositiva do que a Bíblia tem a dizer sobre o fim dos tempos. Então o livro é dividido nessas 4 partes. A primeira parte é mais introdutória, possui 3 capítulos, apresentando alguns pressupostos teológicos, uma explicação também sobre o estado intermediário dos mortos, e também apresentando um panorama geral da escatologia bíblica. Depois a parte 2, 3 e 4, que realmente trazem essa análise expositiva do texto bíblico. A parte 2, então, ela lida com o Antigo Testamento, a escatologia do Antigo Testamento. A parte 3 lida com a escatologia dos Evangelhos, de Atos dos Apóstolos e das Epístolas do Novo Testamento. E a parte 4, ela lida com a escatologia do livro de Apocalipse. E aqui você já vai ver que você vai receber um conhecimento expositivo do que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Se você deseja saber o que o livro de Isaías, o que o livro de Jeremias, o que os Salmos falam sobre o fim dos tempos, essa é a obra recomendada para que você leia e que você entenda isso. Também de uma forma resumida, breve, mas muito profunda, servindo como uma boa leitura inicial para esses assuntos, aqueles que querem estudar pela primeira vez, talvez, esse assunto com um pouco mais de profundidade, mas também para aqueles que já estudaram muito sobre essa área e desejam se aprofundar ainda mais. O livro, então, tem esse foco em Apocalipse. Outro foco também muito grande desse livro é no livro de Daniel, que recebe vários capítulos. Então, para aqueles que se interessam bastante por Daniel e Apocalipse, que são livros que têm muito a apresentar, muito a falar sobre a teologia bíblica, é mais um incentivo para a leitura desse livro. Então, esse livro é uma leitura recomendada para todos aqueles que amam e se interessam pela palavra de Deus e pelo plano de Deus para o futuro. Se você ficou interessado, você pode acessar loja.chamada.com.br e ali ver mais informações sobre o livro, adquirir ele também. É possível baixar uma amostra e ler, ver um pouco com mais cuidado o sumário, ver algumas informações, ver as primeiras páginas e ler, e ver ali como é que o autor escreve. Por hoje era isso, até a próxima.